Muito boa noite, hoje é dia 2 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do racha bolsonarista entre a Michelle Bolsonaro e seus enteados, das atualizações bizarras do caso bizarro do Banco Master e do trágico caso do rapaz que morreu depois de entrar na jaula de uma leoa. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou alguma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Nos últimos dias, o que a gente viu acontecer no Ceará não foi bem uma articulação política de direita, né? Foi mais parecido com uma discussão aberta de um inventário de família. Aquele momento em que o patriarca sai de cena e todo mundo começa a brigar pelo que sobrou. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu uma pergunta que vinha, né, até então sendo adiada. Quem vai liderar o bolsonarismo sem Bolsonaro na praça? É nesse vácuo que surge a cena do fim de semana lá no Ceará. Michelle Bolsonaro sobe no palco, num evento do PL, em apoio ao senador Eduardo Girão, aponta para o deputado André Fernandes, um dos quadros mais importantes do partido lá no estado, e diz ao vivo que a aliança do PL cearense com Ciro Gomes foi precipitada e que não dá para fechar com um homem que passou anos chamando o marido dela de ladrão, de picareta, de tudo que é nome. Só que essa aliança não nasceu da cabeça do deputado André Fernandes, né? Segundo o próprio, ela foi costurada com o aval de Jair Bolsonaro no telefone, no Viva Voz, com os filhos dele e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, todos ali no mesmo circuito. A união, é claro que ela é indigesta para os dois lados, mas a avaliação política do grupo é de que esse é o melhor caminho para tirar o PT do poder lá no estado. Ou seja, quando a Michelle ataca o acordo, ela não está só dando uma bronca no enteado, né, ou no aliado político, ela está dizendo em público que o marido preso e os seus meninos erraram na estratégia. A resposta veio na mesma moeda. O Flávio Bolsonaro correu para dizer que a Michelle atropelou o pai, que foi autoritária e que constrangeu uma das principais lideranças do PL no Ceará. Carlos reforçou também, falando em respeitar a liderança do meu pai e em não se deixar levar por outras forças. E o Eduardo completou o coral dizendo que a atitude da madrasta foi injusta e desrespeitosa. E aí, de repente, o bolsonarismo, então, que passou anos vendendo a imagem desse exército disciplinado em torno do maior líder que a direita já teve, aparece como ele é na vida real, uma família disfuncional em guerra sobre quem manda no legado do chefe. Por trás das falas tem um conflito muito claro, né? De um lado, a Michelle tentando encarnar o bolsonarismo puro, ideológico, ultraconservador, religioso, com foco em valores e identidade. Para esse grupo, fazer aliança com Ciro Gomes é um pecado político mortal, é quase uma apostasia. Do outro lado, os filhos operam no registro do pragmatismo. O objetivo é derrotar o PT em 2026, custe o que custar. Se para isso for preciso abraçar um adversário que passou anos chamando a família de ladrão, paciência. O que vale é o arranjo eleitoral e não a coerência do discurso. No meio dessa briga de linhas ideológicas, tem uma briga mais simples, né? Quem é, afinal, o herdeiro legítimo do espólio? Os filhos dizem que são eles os porta-vozes do pai, né? Nós definimos as alianças, nós decidimos o rumo do PL. A Michelle não gosta muito disso e responde que ela tem o direito de se manifestar e que está defendendo o verdadeiro sentido do bolsonarismo e não esse pragmatismo aí que passa por cima dos princípios. Na nota que ela soltou de madrugada, o pedido de perdão aos enteados vem embutido de um mas. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos. É um desculpa que não volta um centímetro na crítica política que ela fez no Ceará, né? E a cúpula do PL assiste a tudo isso fazendo conta. Gente como Valdemar Costa Neto olha para esse embate e vê uma coisa muito objetiva. A Michelle perdeu espaço como nome para uma vice em qualquer chapa em 2026 e o Flávio ganha força como porta-voz formal das decisões do partido e do pai, que está preso.
No fundo, o que está acontecendo é a colisão entre o mundo da fé e o mundo da máquina pública, né? A Michelle encarnou o púlpito, encarnou os cultos, o discurso moralista que promete limpeza e pureza política, e os filhos estão moldados pela lógica dos partidos, das emendas, das coligações, desse centrão ampliado que aprendeu a negociar apoio como quem negocia carga num porto qualquer, né? Num certo sentido, é quase justo que essa disputa aconteça à luz do dia, porque o bolsonarismo sempre prometeu uma nova política, mas assim como seus adversários, governou em aliança com o que há de mais velho na velha política brasileira. Agora, sem o Capitão Livre para aparecer em motociata, carreata, jet ski ciata, a contradição exige um chefe novo, e a família não se entende sobre qual contradição que vai prevalecer. Enquanto isso, lá na base, no eleitorado mesmo, a mensagem que chega é de um grupo sem rumo. A direita, que antes vendia unidade contra o inimigo comum, hoje parece uma casa onde o casal discute na frente das crianças sobre quem vai ficar com qual quarto, sabe? E é aqui que entra o risco mais amplo da democracia brasileira. Não é só a possibilidade real de entregar a reeleição do presidente Lula de bandeja, por desorganização do adversário. É o empobrecimento do debate político, quando um dos lados passa a ser ocupado por uma briga de família em vez de um projeto de país. No fim das contas, o que a novela Michele versus Enteado mostra é que o bolsonarismo chegou ao ponto em que precisa decidir se vai ser uma força política organizada ou um negócio de família, né? E até agora tudo indica que o testamento está sendo lido mais como um inventário mesmo do que como um plano de governo. Se a direita brasileira quiser mesmo voltar a ser levada a sério, voltar a ser competitiva, vai ter que resolver essa terapia de família antes de subir no palanque no ano que vem, porque fica difícil convencer o país de que você tem um projeto para o Brasil em 2026, quando nem dentro de casa você consegue entrar em acordo sobre quem pode ou não fechar um acordo. E nesse mesmo cenário, enquanto a direita briga pelo espólio do seu líder maior, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o banco que virou símbolo do jeito como o sistema financeiro foi absolutamente posto em risco, né? O caso Master. A PF agora diz ter encontrado indícios de ligação entre parlamentares e aquele esquema das carteiras de crédito fantasmas, ou seja, não é só um banqueiro esperto e um banco público deslumbrado. Tem rastro que leva para o legislativo, né, que supostamente é o poder do povo. Pelas apreensões da Operação Compliance Zero, o material analisado pode chegar à Procuradoria-Geral da República e de lá cair no colo do Supremo. A mesma história de sempre, né? Quando a mancha vai chegando perto de gente com foro especial, aí o jogo muda de patamar. Enquanto isso, no plano do BRB, lá de Brasília, a imagem é de um banco estatal correndo atrás do próprio rabo. Troca presidente, troca diretoria, anuncia auditoria forense, contrata escritório chique para apurar as responsabilidades, fala em 12,7 bilhões de reais em carteiras com documentação inadequada, diz que mais de 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos e garante que está sólido e colaborando. Clássico roteiro do setor público quando estoura uma bomba, né? Fiquem muito tranquilos, o dinheiro não sumiu, ele só foi mal emprestado. Só que esse enredo ganha uma camada a mais quando a coisa chega ao Supremo. O ministro Dias Toffoli pega a reclamação da defesa de Daniel Worcaro, aquele que questiona a competência da Justiça Federal de Brasília e menciona um contrato ligado ao deputado João Carlos Bacelar, e aí faz uma escolha radical, coloca sigilo máximo no processo. Não é só segredo de justiça, é um apagão quase que total. Nem as iniciais das partes aparecem mais no sistema. Nada de movimentação visível, nenhuma pista do que está acontecendo lá dentro. Só o gabinete do próprio Dias Toffoli, o Ministério Público, quando é chamado, e os advogados têm acesso aos autos. É tanto escuro que surpreende até gente acostumada com o segredo de justiça, né? Delação premiada, por exemplo, já é sigilosa por definição e mesmo assim nunca chega nesse ponto de cortar a visão de todo o resto do tribunal. E aí a gente testemunha de novo, né, o absurdo institucional. No ano passado, Toffoli teve num evento jurídico em Londres, patrocinado pelo Banco Master, ao lado de outros ministros do STF e de autoridades do governo. E agora esse mesmo ministro é o relator de uma ação que interessa diretamente ao dono do banco e opta pelo nível máximo de sigilo. Não se trata só de uma questão legal, é uma questão de percepção.
Num país com o histórico do Brasil, é pedir muito que o cidadão olhe para essa combinação, né? Banco que patrocina evento, processo bilionário, sigilo inédito, envolvimento de parlamentares, e ache que está tudo normal, que está tudo dentro do manual de uma república exemplar. Não está. E ainda tem o detalhe de que o Banco Central já tinha classificado como temerária essa operação que botou os 12 bilhões do BRB em títulos fantasmas e vetou a compra do controle do Master meses depois dessas movimentações. Assim, a autoridade monetária viu problema suficiente para barrar o negócio, mas a rede político-jurídica que circula em torno desse mesmo banco continua operando em sigilo quase que total. O risco aqui não é só o de uma impunidade individual, né, de um banqueiro cafona que se safou ou de um diretor que perdeu o cargo, mas mantém a sua influência. O risco é de um caso que poderia ser exemplar, um raio-x, né, da relação entre o setor financeiro, os governos locais, o governo federal, o Congresso, Poder Judiciário, vai acabar virando mais um processo que só existe para quem tem login e senha. Quando a Polícia Federal fala em possíveis vínculos de parlamentares com o esquema, quando o BRB admite que comprou bilhões em papel furado e agora corre para chamar auditor, quando o Supremo responde com uma camada adicional de sigilo, a mensagem que fica para o cidadão é simples e desmoralizadora, né? Quanto maior o caso, menos a gente vai saber sobre ele. Num país em que o dinheiro público é recorrentemente tratado como fichinha de cassino, transparência não é luxo, é a única forma de constranger um sistema que está o tempo todo se protegendo. Se o caso Master chegar mesmo ao nível de envolver parlamentares no Supremo, a pergunta não pode ser só quem são os denunciados, tem que ser também quanto dessa história vai ser contada à luz do dia, às claras. Porque o que a gente está vendo hoje é um argumento perfeito para quem já acha que existe um país real e um país do andar de cima, né? No primeiro, a Polícia Federal faz busca e apreensão, o sujeito é preso no aeroporto, a foto de tornozeleira roda no Jornal Nacional. E no segundo, os processos ganham camadas de sigilo, reunião em Londres, enquanto a gente fica aqui do lado de fora tentando entender pelo vidro fumê. Ah, dá licença, né? E enquanto a gente está aqui falando de espólio político, de banco brincando com 1 bilhão, tem uma história lá na Paraíba que é menor em dinheiro, mas muito maior em vergonha coletiva. Um jovem de 19 anos, conhecido como Vaqueirinho, escala um muro de 6 metros num zoológico em João Pessoa, passa pelas grades, desce por uma árvore e entra calmo na jaula de uma leoa. Segundos depois, o que ele chamava de sonho, né, domar felinos, ir para a África, viver entre os leões, vira uma morte horrível assistida por famílias que estavam passeando num domingo. A primeira reação do debate público foi a mais fácil, rir do caso, né? Eu mesmo fiz isso antes de saber dos detalhes. Afinal de contas, quem entra numa jaula de leão e espera que o desfecho seja diferente do que foi, né? Bom, alguém com transtornos mentais pode fazer isso. Porque essa história não começa no domingo, ela começa anos atrás, quando um menino esquizofrênico, filho de mãe e avós também esquizofrênicas, é jogado no sistema de abrigo, dá sinais claros de transtorno mental, e o Estado, apesar da insistência e do esforço contínuo por uma década da assistência social, vai carimbando o problema dele como caso de comportamento. Em vez de tratamento psiquiátrico contínuo, a vida dele virou um carrossel entre rua, abrigo e cadeia. Preso 10 vezes, 2 vezes em menos de 1 hora, na mesma semana, primeiro por quebrar a caixa eletrônica, depois por jogar uma pedra numa viatura. Ele mesmo vinha pedindo internação, já tinha batido na porta dos serviços sociais atrás de remédio, de acompanhamento, e recebeu esmola do sistema, remendo de política pública e um monte de não tem vaga. Aos 18 anos acaba o abrigo, acaba qualquer responsabilidade formal do Estado sobre ele, e o que acontece com um jovem esquizofrênico, sem família, sem renda, sem casa e sem tratamento num país como o nosso, ele fica à deriva, dependendo da boa vontade de um conselheiro, de um agente penitenciário, de um profissional exausto, né, tentando fazer milagre num CAPS lotado. No domingo, quando ele sobe naquele muro e caminha em direção à leoa, não é a cena de um maluco que fez uma loucura, é a cena final de uma tragédia anunciada, que todo mundo viu chegar e ninguém teve ferramenta ou vontade política para impedir.
O detalhe mais cruel é perceber como existe um descompasso, né, entre o cuidado com o animal e o descuido com o humano. A leoa tem protocolo, tem veterinário, tem plano para tratar o estresse pós-traumático, tem nota técnica, tem vídeo explicando como ela está. E ela tem mesmo que ter tudo isso. Os animais merecem todo o nosso respeito, mas o rapaz não. Para ele, o que teve foi boletim de ocorrência, ficha criminal e uma morte que agora vira caso de polícia e um velório que só contou com 2 pessoas. O Brasil não tem estrutura nenhuma para lidar com saúde mental grave em situação de extrema vulnerabilidade. A gente gosta de campanha de Setembro Amarelo, de postar que depressão não é frescura, de fazer live, né, quebrando tabus e mitos, mas na hora de organizar a rede de apoio, orçamento, fluxo de atendimento, o que existe é só o abandono. Esse caso não era inevitável, né? Ele é o resultado direto de um sistema público que não se preparou para cuidar de quem precisa dele. A leona, né, a leoa, fez o que qualquer animal selvagem faria naquelas condições. Quem não fez o que tinha que fazer fomos nós. E no Descompliquês de hoje, vamos entender o que é o sigilo imposto por Dias Toffoli ao processo do Banco Master. Todo processo pode ser público, qualquer um vê tudo, ou pode tramitar em segredo de justiça, só as partes, os advogados, o Ministério Público e os juízes veem os detalhes. Normalmente isso se aplica a casos de família, menores, delações, mas o que o Toffoli fez é um degrau acima disso. Ele manteve o segredo de justiça, mas ainda aplicou um sigilo interno, aquele em que nem outros gabinetes do Supremo conseguem ver as informações no sistema. Então, na prática, fica assim: o público não vê nada, nem nome, nem iniciais, nem movimentações. Os outros ministros só têm acesso se o relator Toffoli autorizar. Só vêem tudo o gabinete do Toffoli, o Ministério Público, quando for intimado, e os advogados das partes. Em tese, esse nível pode ser usado quando tem risco de expor dado muito sensível, como segredo bancário e fiscal em grande escala, investigações envolvendo autoridades com foro, informações que possam afetar o mercado, a segurança ou outras investigações em curso. O ponto é que, do ponto de vista legal, o relator tem sim poder para graduar esse sigilo, mas do ponto de vista político, moral, de transparência, esse breu total é excepcional e sempre levanta a mesma pergunta: é para proteger a investigação ou é para proteger os investigados? E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Então, me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.